Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Inácio, aqui do canal Paz ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre pedra, poesia e sentido da vida. O que tem a ver uma coisa com a outra? Continua aí que você já vai entender. O Dr. Ítalo Marcilli costuma citar um verso de Adélia Prado, que já fala de pedra e poesia, e ele diz mais ou menos assim: é que às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e vejo só pedra mesmo. E você pode me perguntar assim: tá, Alexandre, mas você queria que eu olhasse para a pedra e visse o quê? Um elefante? Não. Mas olha só, a realidade não se resume às coisas materiais e que podemos enxergar com nossos olhos, ou com óculos, ou lupas, ou microscópios. Mais ainda, a realidade não se resume ao que a ciência consegue provar. Quando alguém olha para uma pedra com um olhar apenas científico, esta pessoa pode conseguir identificar o tipo de pedra, se é um mármore ou um diamante, a cor dessa pedra, o peso, a porosidade, entre outras análises. Porém, o Dr. Ítalo ensina que nós podemos olhar para uma simples pedra e enxergar que ela é uma presença, presença de algo. Podemos ver que ela é um símbolo que nos remete a algo mais. E de fato, podemos olhar para a pedra e perceber que ela simboliza solidez, que ela é símbolo de constância, de durabilidade, de fortaleza e de algum modo até de esperança. A boa esperança de quem quer construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia, onde a casa seria facilmente destruída pelas tempestades da vida. Já reparou o quanto hoje em dia se diz por aí que devemos nos basear em ciência, mas de um jeito acentuado, exagerado, como se a ciência fosse base para tudo? Mas a ciência não pode ser base para tudo. Ela não consegue analisar tudo. Se pararmos para pensar, veremos facilmente que a ciência só consegue alcançar um pequeno recorte da realidade, apenas uma fração do real. A realidade é muito mais ampla. E ainda assim, quantas vezes nos encontramos nesta situação de olhar para a pedra e ver apenas pedra mesmo? O que a ciência consegue ver, por exemplo, ao olhar nos olhos de minha esposa, é o olhar de um oftalmologista. Se minha esposa vai ao oftalmologista, ele vai poder analisar várias coisas sobre a saúde dos olhos dela, vai ver o grau da miopia, etc. Mas quando eu olho nos olhos da minha esposa, eu vejo o que a ciência não consegue ver. Eu olho nos olhos da minha esposa e sei se ela está alegre ou se está triste. Eu vejo muito mais, eu enxergo seu estado de espírito, suas emoções, seu amor. Eu vejo o brilho em seu olhar que me permite um mergulho profundo a inúmeros conhecimentos que a ciência simplesmente é incapaz de ver, de provar. Quantas vezes estamos olhando as pessoas ao nosso redor? Quantas vezes temos olhado a realidade como um todo com um olhar míope e restrito que quer se apegar apenas a comprovações científicas? Por acaso a ciência pode provar o meu amor? O amor que tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, por minha família? E, no entanto, meu amor é real. Às vezes estamos olhando para a pedra e vendo somente pedra mesmo. Mas tem coisas mais importantes que são invisíveis aos olhos. Nós não enxergamos fisicamente o amor, nem pegamos com as mãos o amor, embora seja ele o que realmente importa. Pense numa noiva que ganha de presente uma caixa de chocolates. Por que esta caixa vale muito mais se a noiva recebê-la das mãos de seu noivo do que se receber esta mesma caixa das mãos de um balconista da loja de chocolates? Por quê? Porque se não tivesse o amor, de nada valeria. No episódio passado, citamos algumas frases do livro O Pequeno Príncipe, e aqui cabe mais uma. O essencial é invisível aos olhos. Mas, às vezes, Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e vejo só pedra mesmo. Quantas vezes a gente se esquece do essencial? O Dr. Ítalo fala que nos esquecemos muito. Esquecemos de tudo? E ele diz: não, só do que importa. Esquecidos assim, olhando para a pedra e vendo somente pedra, corremos o risco de perder de vista também o sentido da vida. Corremos o risco de nos fechar egoisticamente em nós mesmos e não perceber que o sentido desta nossa vida está para além dela. Como ensina o Padre Paulo Ricardo,
Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Ou seja, se uma lâmpada tem sentido, o sentido está em iluminar. A finalidade dela está para além dela mesma. Se um lápis tem sentido, o sentido dele está em escrever e desenhar nos papéis. Sua finalidade está fora dele mesmo. Veja em sua vida também, em nossa vida. Veja como em cada etapa o sentido do que vivemos parece estar mais além. Em certa etapa, o sentido de estudar pode estar em aprender uma profissão, embora os estudos tenham fins ainda melhores. O sentido de aprender a profissão está em trabalhar, o sentido de trabalhar pode estar no sustento familiar e na realização de outros objetivos, etc. E se olharmos de forma mais ampla, o sentido de nossa vida inteira também está fora dela. O sentido de nossas vidas é o próprio Deus. Fomos feitos por Ele e para Ele. Nossa finalidade é o céu. Peçamos a Deus que nos ajude a sair de nós mesmos e viver em atitudes concretas nosso amor a Ele, amando-o também nos irmãos, nas pessoas que estão ao nosso redor. Que nosso Senhor coloque em nossa vida esta poesia que nos faz olhar até para uma pedra e enxergar o que importa. Uma poesia que não se limite aos textos literários, mas que pulse em nós dentro do peito, que eleve nosso coração, que contribua para iluminar a nossa inteligência e convidar nossa vontade a querer e buscar uma vida mais plena de sentido. Para esta poesia mais abrangente da vida real, a literatura não é caminho único nem obrigatório, mas de algum modo pode ajudar, pois é possível que a abertura poética funcione como uma ponte. Sim, uma ponte, que mesmo contendo elementos de ficção nos materiais de sua construção, pode ser caminho de transporte que conecta ao que importa na vida real. Veja, por exemplo, uma conexão entre a família e os contos de fadas. Em seu livro Hereges, Chesterton escreveu assim, abro aspas, quando entramos numa família, pelo ato de nascermos, entramos realmente num mundo que é incalculável, no mundo que tem as suas próprias e estranhas leis, no mundo que poderia passar sem nós, no mundo que não criamos. Em outras palavras, quando entramos numa família, entramos num conto de fadas. Fecho aspas. A poesia da ficção e da literatura também nos recorda dos limites que importam, pois até nos contos de fadas, os bons limites existem. Se nas histórias mais criativas um cavalo voador pode ter 4 patas do lado esquerdo e 4 do lado direito, o limite da verdade sempre faz com que a soma dessas patas seja 8. E assim, até mesmo a arte das histórias, como a arte em geral, nos remete à moralidade dos bons limites. Aqueles mesmos da carta aos Coríntios, quando ensina tudo posso, mas nem tudo me convém. Bem observou Chesterton que a arte, como a moralidade, consiste em traçar uma linha em algum lugar. Sejamos nós também como lápis nas mãos do Senhor, instrumentos para que Ele trace as boas linhas, fazendo rimas na poesia de nossas vidas. Em prosa ou em verso, compartilhe com seus amigos não apenas este episódio, mas também a poesia que inspira e faz enxergar o que importa. Fique com Deus e reze por nós. Paz ao alto.